Bem-vindos ao nosso primeiro Nerdices em Debate. Agora vai ser a nossa primeira apresentação, onde nós vamos contar para vocês as novidades da semana e falar tudo aquilo que nós gostamos em relação ao mundo nerd, quadrinhos, gibis, filmes, seriados. Eu sou o Patrick, gosto de colecionar quadrinhos, entusiasta de cinema, seriado, card games e action figures. Do meu lado eu tenho esses dois malucos aqui, Morfeu, Fernando. Sou o Morfeu, eu venho especificamente para falar de jogo e trazer as notícias do que está rolando pelo mundo, tanto de quadrinho, tanto tipo de filme, tanto de game. Então, o que tiver de novidade, a gente vai trazer para vocês aqui. E eu sou o Fernando, estou aqui para complementar e dar uma visão um pouco mais de espectador para toda essa técnica de quadrinhos, de séries, de filmes e as adaptações que são feitas a partir dos gibis para o cinema, para as séries e também para os jogos. Isso aí, acompanha conosco e vamos começar o nosso primeiro Nerdices em Debate. Então tá, galera, chegou o Season Finales. Season Finales é aquela bosta, o cara acompanha o ano inteiro, ou metade do ano, e quando chega no final, o que eu vou assistir? Mas antes do que eu vou assistir, vamos fazer uma análise do que passou. Hoje nós vamos falar sobre 4 programas basicamente, e depois a gente dá mais uma pincelada em um ou outro. Vamos começar com qual, Fernando? Vamos começar com Gotham, pode ser? Pode ser. Esse universo DC que eu, na minha opinião, né? Claro que a gente está aqui para compartilhar a opinião. Eu acho que é uma grande aposta da DC colocar esse universo de Gotham que é dark, né? Como a DC gosta de ser. E eu acho que no final, preparando já para uma aparição aí de alguém especial, alguém não novo, mas que já tem um apelo com o público. É certo isso? Eu não acredito, cara. Eu não acredito porque, assim, existe muito da DC querer fazer aquela coisa do Batman não poder aparecer fora do cinema. Existe o lançamento pro ano que vem do Superman e Batman, o Dawn of Justice, e isso faz com que a DC tenha tomado aquela decisão ferrenha de não lançar na televisão e pegar o universo do Batman e lançar em Gotham para ter um vínculo com o morcego dentro da televisão, do universo da TV. Referências. E referências. Não, mas referências, por exemplo, não numa season finale, mas num series finale, para dar um fechamento, colocar uma referência, não mostrar o Batman em si, mas mostrar que aquilo ali é a história que precede toda a origem do morcego. Isso sim, porque eles vão fazer mais ou menos aquilo que deu certo com o Smallville. O que o Smallville fez em 10 anos era até como ele virou o Super-Homem. O que foi toda a base para ele virar o Super-Homem passou em Smallville. Daí quando ele botou a capa e virou o Super-Homem, acabou a série. Pode ter continuado no mundo digital, mas ainda assim ele não foi o Super-Homem do cinema. Né? Então isso não deu choque, não deu conflito entre estúdio e rede de TV. Mas o Gotham, eu acho que ele peca muito em relação a desvirtuar muito do que era no gibi. A minha impressão quando eles anunciaram Gotham era que ia ser Gotham contra o crime, que era Gotham Central, que era um gibi lançado nos anos 2000 da DC, que foi muito assertivo em mostrar os detetives e mostrar a vida por trás do departamento de polícia e como eles encaravam a interferência dos vigilantes ali. Sim. E isso não acontece. Ali eles pecaram principalmente quando eles colocaram o Gordon ter uma relação com o jovem Bruce Wayne, sendo que aquilo foi explorado no cinema de uma maneira tangencial. Entendi. E com o Gordon lá botando o casaco em cima do Bruce na trilogia do Nolan, né? Vamos falar com a trilogia do Nolan. Sim, não, porque falar em Batman a gente tem que sempre fazer a diferenciação, né? Claro, porque tu falar num universo tão extenso quanto o Batman, passou por tantos escritores, tantos autores bons e consagrados, tu tem que pegar uma faixa e dizer, não, esse aqui é o Batman do Miller, esse aqui é o Batman do Neil Adams, esse aqui é o Batman do O'Neill. Então tu tem que ter, agora tem fazendo muito sucesso, é o Scott Snyder. É o cara que está desenhando, está escrevendo, o Batman está fazendo muito sucesso com A Morte em Família, agora esse Batman Eterno, que ele está por trás de toda essa série que está saindo pela Panini no Brasil. E então tu tem que pegar uma fase específica dele para poder te pontuar. E o Gotham, como a proposta eu entendi que seria voltado para o policial, eu fiquei decepcionado. Mas começou fraco,
Aí eles lançaram a Fish, que era um vilão. Mas teve ali uma muito série bom. de 5, 6 episódios que foi bem moroso, né? Sim, depois quando eles retomaram ali No pós-Natal, mid-season. no mid-season, Exato. eles retomaram ali aquela questão mais de guerra de gangue e ficou mais legal. Ali já ficou mais bacana, porque daí botou todo o norte que tinha nos gibis, eles conseguiram me cativar novamente. Mas aí tem aquela coisa, pô, a Selina Kyle, né? Pô, aquilo ali eu não curto, cara. Aquele lance de romance entre os dois, né? Que é o vai não vai, ela é muito nova, cara. Aquilo ali é pra chamar pedófilo. Aquilo ali pra mim é aperitivo de pedófilo. Sim. Aí eles focaram em cima do Pinguim e tal, que é uma grata surpresa, porque o cara encarnou o Pinguim. Achei muito bacana, só que não gostei do final. O final de Titanic pra mim não foi legal. Mas o Pinguim é um vilão que foi pouco explorado, né? Tanto muito no cinema, né? No cinema eles dão mais. Eles têm um carisma e tem um apelo muito grande ao Coringa. Ao Coringa. Tanto que quando fizeram aquele da filha o filho da mulher do circo, todo mundo achava aquele cara vai ser o Coringa. Exatamente. Por causa da risada histriônica e tal, e aquilo lá meio que decepcionou as pessoas. Eu particularmente gostei do episódio em si, mas a referência que fizeram ao Coringa é tudo a questão de chamariz, né? É tipo trailer. Eu te mostro o trailer, daí tu cria expectativa, quando tu vai ver tu decepciona. Sim. Como eu não estava esperando que já tivesse esse tipo de coisa, não me decepcionei, eu curti. Mas o final, o que fizeram com a Fish, o Maroni e o Carmine e o Falcone, não me agradou. Vamos ver a segunda temporada. Pode ser que eu me surpreenda, porque já está garantida a segunda temporada. Então em setembro a gente volta a falar sobre Gotham. Pode ser. E Gotham, não tem como falar de Gotham sem falar de Batman. Qual é o melhor Batman do cinema? Nolan? Interatividade. Não, vamos aguardar. Vamos ver. Nolan, Christian Bale, acho que mata. Quem gosta da Adam West, ok, respeito, é uma questão saudosista. Quem gosta do Michael Keaton, foi o primeiro Batman que teve causou aquele impacto, 1989. Nós estávamos lá ainda com o Frank Miller na cabeça, né? Sim. E filme de super-herói naquela época era zero. Zero. Né? Só 9 anos depois, quando o Blade surgiu, é que deu todo o avanço para Marvel pegar e começar a ver a questão do super-herói. Mas ok, Gotham não faz parte da linha de cronologia da DC, visto que ele não tem ligação com os outros seriados, nem com o que vai sair, nem o que está no ar até hoje, mas é uma aposta em virtude do símbolo que é o Batman. Perfeito. E falando de Vigilante, então, vamos falar de season finale de Arrow, terceira temporada. Arrow. Grata surpresa o Arrow, porque na primeira temporada é aquela coisa, é a apresentação de personagem, a apresentação do enredo. O Arrow, nós já tínhamos conversado que é aquela coisa do primo pobre do Batman, mas aí ele ganhou a identidade própria. Eu acho que a gente tinha conversado também, e o que eu leio e o que eu sinto assim do pessoal é que por não poder avançar esse sinal, colocar o Batman numa série, o Arrow veio para preencher isso, porque exatamente essa presença dark do Batman, ela está presente no Oliver Queen. A gente vê principalmente isso na primeira temporada, né? Que foge um pouco dos quadrinhos, né? Foge, eu acho que até completamente para fazer essa apresentação e jogar muito pro que é o Batman, jogar pro que é o Bruce Wayne, que é bilionário, aquela coisa assim, e ter esse instinto de herói, mas não ter um superpoder, como é Super-Homem, Flash e afins. E a primeira temporada ela foi muito boa, exatamente por causa disso. Porque os fãs de DC, fãs de Batman, eu acho que tem essa necessidade de ver de repente uma continuidade numa série, que conseguiram isso com o Arrow, eu acho. Pelo menos eu, que acompanho o Arrow desde a primeira temporada, eu me senti já grato por ter o Arrow representando o Batman, digamos assim, né? Eu concordo contigo, até porque fica aquele vazio, porque o que aconteceu? A Warner, enquanto estúdio, ela viu, acertamos e erramos com Smallville durante 10 anos. E existia aquele apelo, queremos super-herói, queremos um cara que não tenha o monstro da semana, queremos um vigilante, queremos uma história um Batman, contínua, né? Uma história contínua, um humano. Beleza, vamos botar o Arrow. Deu certíssimo. Fizeram a primeira temporada, tem primeira temporada de origem, estabeleceram um cenário, coadjuvantes, fracos ou não, né? Tem que ter o romance, né? Aquela coisa que a gente também já conversou fora, né, nos bastidores. Mas o romance ele é o que faz mais ou menos assim, cativa público e faz aquela identificação
pessoal, né? Do cara ter um romance aqui e tal, e vamos acabar com o celibato dos heróis, né? Porque o super-herói antes não tinha sexo, mas agora o Arrow pegava uma por semana. Mas tô falando dessa questão do monstro da semana. Na primeira temporada, o caderno que ele herdou do pai dele para fazer justiça na cidade não se caracteriza como um monstro da semana. É uma tentativa da DC de dizer assim, ó, não, vamos então fazer assim, ó, vamos apostar nessa primeira temporada num formato que já está funcionando, que foi o caso de Smallville, para depois a gente aprofundar esse personagem, se der certo? Com certeza, até porque eles pegaram toda a psicologia do Batman e colocaram nele, né, o fato dele ter aquela sombra do pai, de ter o caderninho, de ter que seguir, e a decepção em saber que o pai não prestava, que a mãe não prestava, tudo aquilo desencadeou para a segunda. Aí a segunda temporada os caras conseguiram botar uma figura que eu acho essencial e que foi sensacional, que foi o Exterminador. Botar o grande vilão, assim, que é o que não teve na primeira, né? Exato, não tinha um grande vilão. O Malcolm Merlyn, ele não era um grande vilão, até porque ele era um vilão né, dentro do universo do gibi do Arqueiro. É que o Malcolm ele representa mais, acho que uma autopreservação, né? Ele faz as coisas em prol dele e ele não é bem um arqui-inimigo, né, do Oliver Queen. Ele é o oposto do Oliver e ao mesmo tempo ele tinha o motivo de estar ali. Exatamente, mas não destruição de Starling ou destruição do Arrow. Tanto é que, se a gente for analisar bem o Undertaking, né, o evento, foi exatamente uma visão distorcida dele de salvar a própria cidade. Que foi usado pelo Ra's al Ghul no Batman Begins. Exatamente. Que era a questão. Para que é mais uma referência. É mais uma referência. Então, assim, a segunda temporada ela pegou e calcou a questão de superpoderes, porque daí já começou a aparecer a Miracle Pill lá. Isso. Aí já começou a aparecer outros mascarados. E aí levou para a terceira. A terceira eu achei... Sendo que na segunda tivemos ainda a apresentação do Barry Allen. Exato. Aí foi o link, né? Foi os superpoderes. E é uma coisa engraçada, porque o Arrow era para ter nascido do próprio Smallville com o mesmo ator. Só que o apelo dele ele não teve um carisma com o público. Então eles pegaram, vamos começar do zero, né, e sem referência a nada. Sem referência. E daí introduziram o Flash, que já chegamos lá. Aí levou para a terceira temporada. A terceira temporada começou a ser de uma maneira amorosa, né? Achei meio chato e tal, mas ela foi crescendo. E quando lançaram o Flash, aí já deu o link que era o universo compartilhado. E ali que tornou a terceira temporada legal. Porque daí já deu margem para surgir o Átomo, que no caso aqui a gente chama de Electron, né? Nos quadrinhos o Ray Palmer é chamado de Electron, mas é o Átomo. Mas nessa questão, principalmente como a gente está falando mais especificamente de season finale, né? Então analisando desde o início da terceira temporada, tu não acha, baseado sempre nos quadrinhos, que é o que a gente vai falar aqui, tu não acha que o Atom ficou muito coadjuvante? Tu acha que ele não ficou pouco explorado? Foi pouco explorado, e até deram uma mudança na origem dele, em virtude do que o gibi ele mudou, né? Nos gibis agora com a questão dos 952 muita coisa foi adaptada, e até mais adiante a gente pode conversar sobre isso, sobre a Convergência, que é a série que vai estourar agora no verão americano, já está estourando lá fora na verdade, né, nos quadrinhos da DC, é que todas as realidades são possíveis. Tu pode escolher qual a realidade tu quer seguir. O moral da história vai ser essa. A Crise das Infinitas Terras ela teve um propósito editorial. A Convergência ela tem um propósito comercial muito mais apelativo, que é o quê? É aproveitar todas as fases de tudo que foi escrito, tudo que foi feito, seja gibi, cinema ou seriado. Mas pro season finale do Arrow, eu achei que ele evoluiu muito, né? Até os personagens coadjuvantes que eram chatos, eles conseguiram melhorar, falando da Canário. Eu acho ela insuportável, mas ela melhorou muito. É que a história da Canário também, na verdade a Laura não deveria ser a Canário, né? Não, ela deveria ser a Canário, mas não nesse formato. A segunda geração? Segunda geração, porque a mãe dela seria a Canário da Sociedade da Justiça. E onde entra a Sarah nesse... A Sarah, ela entrou no seriado. No seriado mesmo? Seriado. Porque a cronologia
de canário não. ela não vinga. entraria, né? Não existe canário branco. Então por isso que se fala que a Laura seria a terceira, então. Nesse sentido, Nesse seguindo sentido. a linha cronológica seria a terceira, mas ela é a segunda. Sim, Né? porque assim, não ficou claro que a mãe dela seria canário. Não aparece em nenhum momento no Em seriado. nenhum isso. momento se faz referência a isso, né? Não, até porque ela não é advogada, ela não é promotora, Uhum. né? Ela seguiu os passos do pai em virtude de que o pai também era detetive, mas isso é uma outra história, a gente pode explorar num Sim. outro momento. Mas voltando para essa questão do season finale, eles vamos ver o que esperar da quarta temporada, porque o Oliver agora ele quer romance, né? Quer romance. Agora ele quer amar. Felicity finalmente, né, ganhou o coração, a mina mais geek que todo cara queria namorar, queria que fosse que nem ela, bonita, inteligente, bem, né, espirituosa, e agora o Oliver finalmente vai dar um tempo pro arco e vai curtir a vida. Vamos ver o que vai aparecer na quarta temporada, em virtude de que, por causa do final de Arrow e por causa do final do Flash, teremos Legends. Sim, Legends of Tomorrow, né? Legends of Tomorrow. Temos a data de estreia já, Setembro, vai estrear junto com a volta dos seriados. com a volta dos seriados. E o que a gente espera para a quarta temporada de Arrow? Principalmente para os coadjuvantes, porque terminada a temporada, o próprio Stephen Amell diz que está cansado de vestir o Arrow. Ele quer ser Oliver Queen. Ah, Então a gente pode ter, a gente já sabe que está confirmado, são 23 episódios. 23 Sim. episódios pode acontecer muita coisa. claro. Pode ser que até o mid-season ele se dedique apenas ao Oliver Queen. Pode, porque tem uma fase escrita, se não me engano, pelo Jude Vane, que o Oliver Queen ele foi prefeito de Star City. E aí, inclusive, foi daí que tiraram a fase que o Exterminador era o antagonista dele, Sim. por causa da crise de identidade e tal, que ele fura o olho dele e tal. São coisas assim, ó, que são embasadas numa ideia que surge. Pega uma referência do quadrinho e lança pra TV. O que vai funcionar no universo da TV? Então, essa questão de ele viver como Oliver Queen pode ser durante um bom tempo, como o Bruce Wayne quando largou o manto. Mais uma referência em relação ao Batman. Sim. Quando o Bruce Wayne deixa de ser um pouco Batman, ele criou a Corporação Batman na fase do Grant Morrison, ele queria espalhar o conceito Batman pelo mundo para proteger. A Corporação Batman tinha em cada país, parará. Sim. Então, assim, nos deem as suas versões, as suas opiniões, e tudo que a gente falar de errado nos corrijam. Porque o nosso intuito é fazer exatamente isso, é um debate. Interatividade. É interatividade. Então, o que nós esperamos para a próxima temporada é Stephen Amell de novo como Arrow, de novo mais violento, e que continue dando frutos para próximos seriados e interatividade com outros seriados, porque ele já vai aparecer no Flash novamente e vai dar abertura para o Legends. Perfeito. Pergunta pra ti e pra quem nos assiste. John Diggle pode ser Lanterna Verde na quarta temporada? Aí é que tá. John Diggle vão dizer que o nome do meio dele é Stewart, então. Ou o final? Ou o final. Não vai saber, né? Sim. A montagem que fizeram, eu não gosto daquele filme do Lanterna, eu gosto de algumas partes do filme, mas eu gosto do personagem. O Diggle é um cara... O Diggle cresceu muito nessa temporada. Cresceu muito, e até pela questão do exército, o próprio... E pelo afastamento do Oliver. Sim, e o próprio o Stewart, ele foi militar, ele era fuzileiro, então já tem um link. Já tem. Né? Afinal, ele também ele era do fuzileiro, John Diggle, ele foi do Argus, então ele já tem todo aquele background. Sim. Né? Então já não precisa tu trabalhar. Agora tu vai trabalhar uma outra questão. Será que a Warner pode investir numa outra série ou investir um pouco mais em Arrow para botar os efeitos pro Lanterna? Porque o Lanterna ele tem todo um outro conceito, ele tem todo um outro universo. É um poder diferente do Oliver Queen. E diferente do Flash. E diferente do Flash. Por quê? Porque ele tem um anel e existe toda uma história, toda uma cronologia e existe um universo. Sim. Né? Já não deu certo como série animada. Fica a dica. Então, vamos lá para aquela série que causou choro, O final... causou alegria E levantou milhares de dúvidas. E milhares de dúvidas. Milhares de dúvidas. Flash, Barry Allen, Flash Reverso, o Bartolini, tudo isso. Dr. Wills. Mundos paralelos, paradoxos, tudo isso o Flash nos traz. O Flash ele trouxe assim, ele é o fanboy. O Flash é o seriado perfeito para quem curte não só o personagem, mas curte o quadrinho, porque ele é a essência de todos os quadrinhos. Eles pincelaram 75 anos de história
numa temporada de apresentação e não ficou nada horrível, porque teve a série dos anos 90 em que o pai dele, que o personagem que faz o pai do Flash na série, que estreou lá nos anos 90, que era de borracha, os efeitos eram toscos, mas era a época, ok, era aceitável. Mas ele trouxe vários elementos do gibi que ficaram perfeitos. Pra mim, a galeria de vilões é perfeita, porque a galeria de vilões ela é tão valiosa em matéria de personagens, em matéria de essência e de valor para o herói, quanto são os vilões do Batman e do Homem-Aranha. Sim. O Capitão Frio e o Onda Térmica, eles ficaram perfeitos. Os caras pegaram o cara do Prison Break, viu que tinha química entre os dois e botaram os dois ali. E isso vai ser explorado no Legends of Tomorrow, né? Aí já é uma outra questão. Mas num outro momento. Num outro momento. Que é anterior ao que a gente conhece dessa temporada de Flash. Sim, ele vai se passar através dos tempos, né, o Legends. Mas isso aí é uma coisa que a gente vai ter que esperar para ver, porque como o final do Flash abriu um leque, causou medo. O personagem, ele é carismático, os efeitos são bons, eles têm coadjuvantes de peso que tu consegue te identificar, simpatizar. Eu gosto muito mais da Iris do que eu gosto jamais gostei da Laura. Sim. Embora a mudança de etnia não causou transtorno nenhum, né, e o próprio Ed, o pai dele, o Joey, o pai dele adotivo, o Ed, enquanto ficou aquela suspeita, quem é, né? Porque o sobrenome do cara é o Tawny, e existem dois Flash reversos, se tu considerar a fase em que o Geoff Jones escreveu. Sim. Então é muita referência, cara, que tu fica catando. E ficaram, tu acha que nessa primeira temporada ficaram mais respostas ou mais perguntas? Ficaram mais perguntas, porque o final ele foi... ele destruiu com tudo que foi construído. Assim, com tudo que já tinha sido escrito. Exato, porque no momento que foi lançado o Flash, começou lá no Arrow, aí lançaram, foi sendo calcado ali, mas ao mesmo tempo que se fazia a pergunta, se fazia uma resposta, né? Foi apresentado, foi dando migalhas e que tu ia recolhendo e tu estava montando o quebra-cabeça. Chegou no último episódio, cara, o Wells ele pegou e destruiu. Ele destruiu. Assim, pra quem não viu, nós não vamos entrar no detalhe. Mas a gente responde para vocês. Se vocês entrarem em contato conosco, a gente responde as nossas opiniões sobre momentos específicos. Aqui. Exato. Só pegar a página ali, né? Não sei se embaixo ou em cima ainda mas, assim, endereço, mas mandem suas opiniões. O que eu te digo assim, ó? De repente, para quem não tem o embasamento do gibi, para quem não tem o embasamento da história, até dos próprios 952 e de tudo que foi feito do Flash até hoje, o Flashpoint, né? Não fica um sentimento de que foi feita uma temporada e acabou ali. Não fica um sentimento, esse season finale não parece que não dá para escrever mais nada. Aí é que tá. Eu acho que eles já tinham confirmado que iria ter uma segunda temporada do Flash em virtude da audiência. Porque, segundo o rating deles, o Flash foi o seriado de super-herói que mais teve audiência. Sim. Na faixa dos 18 aos 40 anos. Então, nós não estamos falando assim de 1 milhão de pessoas, não, nós estamos falando de 27 milhões de pessoas. Todos os dias, quando ia ao ar o episódio inédito, assistindo. Fora, só perdeu para o próximo seriado que nós vamos falar, em nível de downloads, só perdeu para o Demolidor. Mas sim, o Flash era o mais baixado. É que o Demolidor também passou numa plataforma que hoje é bem diferente. Exato, né? Por isso que ele só perdeu para aquilo ali. E ainda assim, e no Brasil, né? Mas depois a gente fala sobre o Demolidor. Mas o Flash, assim, se eu não soubesse que ele vai ter uma segunda temporada, poderia terminar ali. Poderia, né? Ficou esse sentimento. Ficou esse sentimento por quê? Porque ele resolveu todas as pontas soltas, mas ele ao mesmo tempo, no último episódio, ele largou várias. Porque o Wells fala pro Cisco, quando tu estiver te divertindo, te lembra de quem é que te deu esse poder. Sim, exatamente. E aí eles exploraram uma coisa que nunca foi explorada nos gibis. E isso é que na verdade assim, tudo no Flash me parece que causa um paradoxo. Porque o próprio comentário do Wells para o Cisco já cria aquela expectativa de o que ele vai se tornar. Mas por que ele vai se tornar. Aí é que está, o Cisco, o Cisco representa nós dentro do seriado. O Cisco ele é o cara que assistiu os filmes, que lia gibi e que estudou a física por causa disso, basicamente. Ele é o Barry, ele foi um nerd que foi condicionado por uma situação. E o Cisco não, o Cisco ele nasceu naquela cultura, sim, né, e foi atrás e é apaixonado por aquilo ali. É um fanboy. É um fanboy.
E, uma coisa que eles exploraram muito bem, que eu achei bacana, que nunca vi no gibi, talvez nos 952, porque eu não acompanhei, Sim. foi a questão da vibração. O cérebro dele já vibrar de maneira diferente. Porque no gibi, até a década de 80, antes dele morrer no Lendas, ele cuidava de vibrações sísmicas. E ali já dá a entender que não, ele se lembra de quando teve a outra realidade, por causa que cada realidade, segundo a física quântica, né, as vibrações são diferentes. São diferentes. Né? Por isso que ele se lembra, porque ele já Exato. consegue trabalhar isso. Tanto que o Wells diz, né? sim, tanto que o Wells diz que ele já tem o poder naquele momento. Exato. Tá? Exatamente. Só ele não tem consciência disso ainda. Uma coisa que eu particularmente achei desnecessário foi aquela convergência do final. Porque aquilo ali estava dizendo, vem a Terra 2 e tal, que daí é o que abre as perguntas, né? Isso, abre bastante coisa. Já vem o capacete, que relembra o Flash, o da Era de Ouro, que seria o Jay Garrick, que aqui é chamado de Joel Ciclone. Aí vem a questão do Wells, se o outro tivesse feito uma vasectomia, ou né, o fato de ter se matado. Ou tivesse feito isso muito antes, né? Exato, ele sabendo, no momento que ele sabia, então, é que na verdade assim, ficou uma solução que a gente já sabia que poderia acontecer a qualquer momento. Né? Ele demorou até, eu acho, demais para tomar essa atitude. Mas a pergunta que se faz é, com todos esses eventos, todos esses acontecimentos, o Barry Allen se tornar o Flash e conseguir ainda ir até o final do episódio sendo Flash, não entra em conflito com o que aconteceu com o Wells? Com Exato, o Elberton? porque assim, o Flash só nasceu porque o Elberton ficou preso aqui. Isso. Porque ele foi o responsável. Mas existe aquela questão de que quando o Flash está lá e ele vai salvar a mãe, ele mesmo diz pra ele do futuro. Ele do futuro diz, não salva. E lembra que ele diz também, se não fosse ele, a tua mãe ia morrer de qualquer jeito. Porque o menino ia assaltar a casa. E ia dar um tiro na mãe dele. Sim, correto. Então, o fato do Barry ter mantido os poderes dentro da realidade quer dizer que ele se tornaria o Flash de uma outra forma, sem a interferência do Elbarn. Perfeito. Né? Então, assim, aí faz sentido. Aí faz sentido. O que eu espero da próxima temporada não é só a questão da convergência. Eu acho que a convergência eles vão resolver em 2 episódios. Né? Aquela questão ali. Agora, o que vai ficar em aberto vai ser como vai se dar as próximas relações, quem serão os próximos vilões e o que o Flash vai evoluir mais. Eu te digo isso porque lembra que quando começou eu disse que o Barry não era essencialmente o Barry. O único fato de ser o Barry é porque ele é policial, porque ele é um cientista. Porque toda a essência do Mark Waid e do Geoff Johns que eles escreveram para o Wally West, que foi o Flash que ficou mais popular dos anos 80 pós-crise até o início dos anos 2000, até o Flash Rebirth, que existia na DC a fase dos anos 90 em que o Batman ficou aleijado, o Superman morreu, o Hal Jordan, Lanterna Verde, o Oliver Queen e o Barry Allen, todos eles morreram. O Barry Só deu ruim. O Barry estava morto desde a crise. Só deu ruim. Tanto que o fato do Elbarn voltar em 2 arcos de história, que é o retorno de Barry Allen, que já era o Elbarn, que ele era fissurado, sim. E se não me engano, uma outra história envolvendo o Flash Reverso, que é no Rebirth. Sim. Que é também escrito pelo Geoff Johns. Aquilo ali foi só a base. Né? Mas tem muito do que foi escrito nos quadrinhos, foi colocado ali, e eu acho que eles não souberam, talvez, como passar de uma maneira mais comercial para ser digerido. Por isso que gerou tantas perguntas e tantas dúvidas. Mas não desmerece em nada a série. Em nada, né? Nem em qualidade, nem em roteiro, nem muito menos em atuação. Muito menos. O Wells, assim, grata surpresa, ele já confirmou a presença para a segunda temporada. Sim. O que eu achei sensacional, porque ele o o vilão, o melhor vilão dessa temporada. Assim, todas essas alterações, todas essas referências, ela não perde em nada a qualidade tanto dos atores, quanto dos roteiristas, quanto da cronologia do seriado em si. Flash é uma excelente série, espero muito pela próxima temporada e vamos tocar ficha porque a DC ela acertou, pela primeira vez eu acho que ela acertou em tudo, cara. Em tudo na série, né? Em tudo. O personagem, ele não era o personagem mais carismático, mas o Arqueiro também não era. O Arqueiro Verde também não era. E o Flash, ele faz parte do set da Liga da Justiça. Não, e ficou muito bem amarrada a história, né? Ficou. Isso que eu acho que é importante. Agora é só aguardar. Só aguardar.
Então esse foi o nosso primeiro debate de nerdices, Nerdices em Debate. Acompanhe a nossa página, acompanhe nossos vídeos, põe seus comentários, nos critiquem, nos ajudem, porque a crítica ela é construtiva. Embora todo mundo venha pro lado negativo, nós vamos gostar de saber que vocês estão nos assistindo. A gente vai deixar link aqui no post, né? Aqui no YouTube, para que vocês possam acessar então lá o nosso blog, onde a gente detalha um pouco mais sobre a série, sobre filmes. O que está acontecendo. Lá o blog ele é um pouco mais dinâmico, que a gente consegue já falar de coisas que estão acontecendo. Vocês sabem que o vídeo a gente tem que gravar, editar, upar, né? Então, se vocês estão assistindo aqui no YouTube, inscrevam-se no canal aqui em algum lugar. Deixem nos comentários sobre as polêmicas que a gente levantou aqui, né? Sobre Batman, sobre Arrow, sobre Flash, sobre Gotham. Se vocês assistiram, gostaram ou não gostaram, e se ainda não assistiram, espero que a gente não tenha dado nenhum spoiler aqui pro pessoal, muito grande. Então, ajuda a gente pra caramba já se inscrevendo no canal e ajuda vocês a receberem os próximos já. Recebe lá a notificação no celular, recebe no e-mail, tudo aí a gente espera, a gente tá fazendo com bastante carinho aqui pra vocês. É isso aí. Fechou, Pedro? Fechou. Valeu. Valeu.